Confira 5 alimentos que inflamam o corpo e por que devemos evitar. O que são alimentos inflamatórios? De modo geral, alimentos que causam inflamação são aqueles que sobrecarregam o metabolismo e acumulam substâncias com potencial para irritar os tecidos e gerar um processo degenerativo ligado ao estresse oxidativo. Assim, estimulam a ação de radicais livres que causam danos em estruturas celulares e impedem que o corpo combata adequadamente esses efeitos. Logo, prejudicam a manutenção dos tecidos e conjuntos de células do organismo. Por que evitar alimentos inflamatórios? A inflamação é um mecanismo de defesa do sistema imune. Promove a dilatação de vasos sanguíneos em locais onde detecta a presença de micro-organismos, toxinas ou lesões que possam prejudicar a saúde. Esse processo faz parte dos cuidados do corpo para prevenir danos, recuperar machucados ou curar doenças, como gripes e resfriados. Porém, se é benéfico, por que evitar alimentos inflamatórios? O problema é que a inflamação também apresenta efeitos negativos, principalmente pelo aumento da sensibilidade local, que fica bem dolorida. Com o consumo excessivo de alimentos que inflamam o corpo, nossas estruturas celulares podem ficar em estado constante de estresse e, assim, diminuírem sua vida útil e a eficácia das funções biológicas que desempenham. Ao mesmo tempo, a dieta inflamatória prejudica a capacidade do corpo de lidar corretamente com o processo e impede a recuperação dos tecidos. Ou seja, piora o que já não está bom. Como resultado, temos mais riscos para doenças e problemas crônicos, como diabetes, doenças cardíacas, problemas vasculares, infarto, artrite, sinusite, doenças do sistema nervoso. Como saber se o corpo está inflamado? Os sintomas de inflamação podem afetar várias partes do corpo, como garganta, ouvido e intestino. Geralmente, você sentirá dor no local atingido, que pode ficar inchado, avermelhado e mais quente do que outras áreas. Em situações mais graves, é possível encontrar acúmulo de pus. A inflamação pode durar de minutos a dias e anos, como em casos de artrite e lúpus. As causas variam entre infecciosas, como por vírus, bactérias e fungos, e não infecciosas, como fraturas, machucados, doenças alérgicas, agudas e crônicas. 5 alimentos que inflamam o corpo e você deve evitar. Chegou a hora de conferir nossa lista de alimentos inflamatórios que você deve consumir com moderação ou cortar da sua dieta regular. Afinal, a quantidade liberada para consumir tais itens depende do nível dos processos de inflamações no corpo e os riscos à saúde a que se associam. Conheça os principais alimentos que inflamam o corpo e por que evitar ingestão excessiva. 1. O açúcar. Nosso organismo não consegue processar o açúcar com rapidez. Dessa forma, quando comemos doces em excesso ou itens com muito açúcar na composição, o corpo não é capaz de quebrá-la adequadamente e gera um subproduto nocivo na forma de citocinas. As citocinas são proteínas que regulam a resposta imunológica e indicam a necessidade de iniciar o processo inflamatório. Assim, seu excesso causa um desequilíbrio no corpo, que acredita estar ameaçado e fica mais suscetível a inflamações. Logo, o ideal é evitar comer doces em excesso e consumir alimentos e bebidas que têm muito açúcar na fórmula, como refrigerantes. Como alternativa, opte por comidas com adoçantes naturais, como os extraídos de frutas. Outra recomendação é ingerir bastante fibras para ajudar o corpo a processar o açúcar e evitar o acúmulo de citocinas no organismo. 2. Alimentos ricos em gorduras saturadas ou gordura trans. As gorduras saturadas, presentes em certos tipos de carne vermelha, laticínios e frituras, promovem a inflamação do tecido adiposo e favorecem o surgimento de problemas vasculares e cardíacos. Já as gorduras trans, que têm alta concentração em alimentos industrializados, são obtidas pela hidrogenação de óleos vegetais líquidos a fim de alterar sua consistência e deixá-los sólidos. Além de serem inflamatórias, elevam o risco de diabetes, colesterol alto, derrame e doenças do coração. 3. Carboidratos refinados. Aqui temos, principalmente, o arroz branco e o macarrão tradicional. Ricos em carboidratos, ajudam a dar energia, mas provocam um pico de glicose e insulina no corpo, que pode ser extremamente prejudicial quando você os consome em excesso. O processo de refinamento de grãos de trigo e arroz retira as fibras e proteínas que os revestem. Sendo assim, diminuem a capacidade do organismo de processá-los adequadamente. Como resultado, há maior risco de inflamações crônicas, diabetes, síndromes metabólicas e obesidade. A dica é trocar esses itens convencionais pela versão integral, quando possível. Outra sugestão é diminuir sua porção no prato e elevar a quantidade de alimentos como feijão, batata doce ou ervilha,
que são altamente nutritivos e contêm fibras que ajudam a quebrar os carboidratos. 4. Álcool. O excesso de álcool no organismo aumenta o acúmulo de gordura no fígado e estimula a metabolização de proteínas que agem como marcadores inflamatórios. Esse processo gera um desequilíbrio no corpo e favorece a ocorrência de danos no sistema digestivo, afetando especialmente o fígado, pâncreas e os intestinos. 5. Alimentos ultraprocessados à base de carne. Por fim, chegamos aos embutidos e ultraprocessados obtidos a partir da carne, principalmente vermelha, como é o caso de salames, presuntos, salsichas e linguiças. Sua fabricação costuma acrescentar conservantes, nitratos, corantes e outros componentes que elevam o estresse oxidativo nas células. Além disso, seu consumo excessivo pode se associar ao aumento do risco de doenças cardíacas, diabetes e certos tipos de câncer, principalmente no estômago e intestinos. Como reduzir a inflamação alimentar? Os alimentos anti-inflamatórios ajudam o corpo a conduzir os processos de inflamação de forma adequada e aumentam as chances de uma recuperação completa ao preservar as estruturas celulares. Veja alguns exemplos de alimentos para incluir em sua dieta anti-inflamatória. Tomates. Frutas, como morango, laranja, limão e abacaxi. Nozes. Azeite de oliva extra virgem. Hortaliças, como espinafre, couve, brócolis e alface. Peixes, como salmão, atum e sardinha. Esses alimentos fornecem antioxidantes naturais, vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do organismo e a prevenção do estresse oxidativo, que causa o envelhecimento celular precoce. Dessa forma, a dieta anti-inflamatória previne os efeitos nocivos dos oxidantes e colaboram para a manutenção das funções biológicas e estruturas celulares, além de melhorar a forma como o corpo lida com as inflamações. Espero ter te ajudado. Inscreva-se e deixe seu like. Um forte abraço!